Gente, o André Rocha foi muito feliz no Twitter. Ele escreveu que o companheiro André Rocha, meu amigo, comentarista da S1 Live, escreveu que o maior inimigo do Flamengo é a CBF. E é verdade, que absurdo isso. Gerson se machucou, o técnico Rodrigo Lasmar fez um pronunciamento há pouco, lembrando que esse vídeo está sendo gravado após a vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2-1, e disse que será feito um exame de imagem, que ele teve uma lesão na costa, na posterior da costa esquerda, ou seja, um agravamento da lesão que ele sofreu na partida contra o Fluminense no domingo passado pelo Campeonato Carioca. Por que ele foi convocado? Por que ele foi para a seleção brasileira? Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que falar sobre esse absurdo que foi a convocação e por consequência a escalação do Gerson como titular da seleção brasileira na partida em que a equipe do Dorival Júnior venceu a Colômbia por 2-1 em Brasília. Ora, o Gerson sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Fluminense no último domingo. Ele não poderia ter sido convocado. O Flamengo não tem como liberar o jogador sem a comprovação da lesão. Poderia ter sido feito um exame e encaminhado à seleção brasileira. Fato é que o Gerson muito provavelmente vai ficar fora do jogo, uma pedreira contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro por conta dessa lesão. Ele vai desfalcar o Flamengo, tá claro isso. Não vai jogar contra a Argentina, evidentemente, mas tô nem aí para a seleção brasileira, a questão é o Flamengo. E ele vai ficar fora, certamente, do time do Flamengo contra o Internacional. Esse vídeo tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer uma fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado esportivo no ramo de apostas. É a bet da Band, inclusive, empresa na qual eu trabalho. Então fique ligado por aí, porque teve João Fonseca no tênis, vencendo o Leonard Thiem, terá a seleção brasileira, né, jogando na próxima terça-feira contra a Argentina e certamente BandBet terá o BandBet Multiplica, que são combinadinhas com odds turbinadas que você não encontra em nenhum outro lugar no mercado de apostas. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Repetindo aqui, complementando o que eu falei, o Gerson se machucou logo no início do jogo, nem deu para ele jogar direito. A questão é um absurdo a seleção brasileira convocar um jogador que já estava lesionado. E claramente o Gerson estava a ponto de estourar. Aconteceu no jogo contra o Fluminense. E é mais um jogador da seleção brasileira, um jogador do Flamengo, melhor dizendo, que vai para a seleção e volta machucado. Aconteceu com o Pedro, de forma mais grave, inclusive. De forma mais grave. Até hoje o Pedro está fora dos campos por causa daquele absurdo que foi o treino em Curitiba antes do jogo contra o Equador, sei lá, a seleção que o Brasil enfrentaria naquela ocasião. O Pedro acabou ficando fora da seleção brasileira. E agora o Brasil perde o Gerson. É impressionante isso. Perde o Gerson. É um absurdo, até quando isso vai acontecer? Jogadores lesionados sendo convocados, foi o caso do Danilo, e agora o caso do Gerson, que se lesiona, que estava lesionado e acaba se lesionando na seleção brasileira. O Flamengo é automaticamente prejudicado, porque o Flamengo tem um jogo dificílimo no outro sábado contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Tem jogo de Libertadores da América contra o Tátira na sequência. Vai começar uma pauleira na temporada.
Aí o cara vai para a data FIFA, volta machucado, e o torcedor do Flamengo não quer saber se o jogador está servindo a seleção brasileira, a seleção uruguaia, porque está se lixando para o futebol de seleções, e eu acho que tem que se lixar mesmo. A questão é como o Flamengo vai se virar sem o Gerson. E pode piorar, porque o Wesley entrou muito bem na partida contra a Colômbia nesta quinta-feira à noite. Esse vídeo está sendo gravado já na madrugada de sexta-feira, e entrou muito bem no jogo, jogou muito mais do que o Wanderson, por exemplo. Então pode ser titular no jogo contra a Argentina também. O Léo Ortiz, o Gabriel Magalhães está fora, pode ser titular na partida contra a Argentina também. O pau vai comer nesse jogo contra a Argentina. Ou seja, grande possibilidade de o Brasil acabar entregando mais jogadores lesionados ao Flamengo. É um absurdo isso. É um absurdo que o clube pague o salário do jogador, tenha esse, entre aspas, prejuízo, que é receber o jogador lesionado de volta, e acaba acontecendo isso. É um absurdo isso. Isso tem que acabar. Esse alto número de datas FIFA tem que acabar, porque isso é prejudicial ao futebol de clubes, e o torcedor vive pelo futebol de clubes, não pelo futebol de seleções, tá? Não vive por isso, não quer saber mais do futebol de seleções. Antes, a eliminatória tinha 4 jogos. Me lembro muito bem, para a Copa do Mundo de 1990. Em 89, o Brasil jogou 4 partidas em um mês. Jogou 2 jogos contra a Venezuela, 2 jogos contra o Chile, e pumba, se classificou. Para 86, a mesma coisa. 2 jogos contra a Bolívia em 85, 2 jogos contra o Paraguai, e acabou se classificando adiante. E hoje joga absurdos 18 partidas. É muita coisa. E aí o que acontece? Os clubes acabam cedendo jogadores e recebendo esses caras lesionados. O Gerson vai ser cortado, não vai para a Argentina coisa nenhuma, embora o Dr. Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, tenha dito que não, faremos um exame. Claro, vai fazer um exame e vai ser constatada uma lesão muscular na coxa esquerda, a lesão que ele havia sofrido na partida contra o Fluminense, né? Então é muito chata essa situação, muito chata. Eu fico muito incomodado com isso, de ver o Flamengo ou qualquer outro clube cedendo jogadores à seleção brasileira e os recebendo de volta machucados. Porque a prioridade não é a seleção brasileira. A prioridade é o clube no qual ele atua. Deveria ser a prioridade. Deveria ser a prioridade. E não é. E não é. Fica aqui o meu recado em relação a isso. É um problema que os clubes de futebol enfrentam, essas malditas data FIFA de seleções. Saudações, até a próxima. Seguimos por aqui. Tchau, tchau.